Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, e já está no Senado a questão do corte de gastos públicos pelo governo federal. Isso vai impactar diretamente no salário mínimo do INSS. Um aumento que seria baseado ali pelo INPC e pelo PIB pode não seguir dessa forma diante desse pacote de corte de gastos aí pelo governo nos próximos anos, tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Meu nome é Davidson Rodrigues, sou especialista em anticrédito. Se não está inscrito aí no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro dessa e de outras notícias. A gente já trouxe alguns vídeos aqui falando que o reajuste salarial do INSS do salário mínimo seria ali pelo INPC, mais pelo PIB, e não é essa a realidade, provavelmente não vai acontecer isso, infelizmente, mais uma do governo atual aí, tá? Senadores aguardam o envio do pacote de corte de gastos públicos pelo governo. Eu tô aqui, pessoal, no site do Senado Federal, tá? A equipe econômica deve anunciar nos próximos dias o pacote do corte de gastos. Entre as medidas estariam mudança na regra de aposentadoria dos militares e da concessão do abono salarial e do seguro-desemprego. Mas o senador Otto Alencar defende uma redução nos subsídios oferecidos aos diversos setores da economia. No ano que vem, o governo vai abrir mão de 540 bilhões de imposto. Já o senador Isalci espera que medidas consistentes por parte da equipe econômica ao defender o corte de despesas desnecessárias. Realmente, né, pessoal? Tem que defender essa questão de tirar realmente de onde pode se tirar, tá? Não é da Previdência que vai resolver o problema desse arcabouço fiscal, desse corte de gastos do governo, tá? Senador aliado defende que corte de gasto do governo inclua redução de subsídios para grandes empresas, tá? Então, os senadores ali estão defendendo ali que esse corte de gastos do governo tem que ser incluído redução de subsídios ali para grandes empresas, o que acontece atualmente, tá? Oposição espera que a equipe econômica abra mão de despesas desnecessárias, tá? Repórter Érica Christian que disse isso. Após semanas de negociação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra de Planejamento, Simone Tebet, deverão anunciar nos próximos dias um pacote de corte de gastos. Entre as medidas analisadas estão mudanças nas regras das aposentadorias dos militares e da concessão do abono salarial e seguro-desemprego. E o mais importante, que é o que eu venho trazer para vocês, tá? A limitação do reajuste do salário mínimo, tá? Que pautado, isso aqui eu estou no site do Senado. Então, pessoal, a limitação do reajuste do salário mínimo, que seria corrigido apenas pelo índice da inflação, ou seja, pelo INPC, tá? Então, tá aqui no site do Senado, realmente está sendo discutido, foi pautado, tá? E realmente pode vir aí uma limitação do reajuste do salário mínimo. O problema é que essa limitação do reajuste do salário mínimo, ela não vai acontecer só para o ano que vem, ela vai acontecer essa limitação para os próximos anos também, então a gente tem que ficar de olho nisso e não pode deixar acontecer. A gente traz as notícias para vocês, para que vocês possam ir ali nas redes sociais dos senadores, dos deputados e fazer uma cobrança plausível referente a isso, né? Então, seguindo aqui, que seria corrigido apenas pela inflação, tá? Limitação do reajuste do salário mínimo, que seria corrigido apenas pela inflação, tá? O vice-líder do governo, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defende que, no entanto, a redução das isenções de imposto concedida aos diversos setores da economia no orçamento de 2025, né, ele defende uma redução ali, que é na questão de isenção de imposto, tá? E o governo deixará de arrecadar 540 bilhões com relação a isso. Sugeria ao presidente Lula que pudesse ser observada também a quantidade de incentivos que são dados a várias empresas no Brasil. Hoje, 26 empresas têm 46% de todos os subsídios dados no Brasil. Então, o subsídio das empresas ali corresponde a um percentual muito alto, né? E será que precisa realmente limitar o salário mínimo ali referente à Previdência Social? Será que essa questão dos subsídios, o governo subsidiar essas grandes empresas, tá? Não seria o suficiente para que ele consiga economizar o que ele precisa
de economia. Então, os senadores estão pautando isso, né? Isso é importante que seja pautado. E significa que 215 bilhões de reais, né? Uma economia ali de 215 bilhões de reais. Tem que olhar o lado também das grandes empresas. E se vier para aqui, e eu vou votar a favor do imposto sobre grandes fortunas, né? Que tem essa questão também, é um projeto de lei lá que quer colocar imposto sobre grandes fortunas, né? Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, espera consistência no corte de gastos a ser anunciado pela equipe econômica. Ele defende a redução de despesas desnecessárias feitas pelo governo, né? Despesas desnecessárias, né? Quando a gente diz, coloca junto com esse pacote aqui tanta coisa, tanto subsídio de empresa grande, junto também coloca uma limitação do salário mínimo ali para a Previdência, é muito complicado. Estamos aguardando aqui o governo encaminhar para o Congresso o pacote de corte de gastos que ele está prometendo já há algum tempo. E eu espero que chegue aqui alguma coisa consistente, que não seja apenas intenções. O mercado financeiro estima um corte de 60 bi em despesas para que o governo não tenha problema com as contas públicas, tá? Falou aqui essa notícia da Rádio Senado. Eu estou no site do Senado Federal, pessoal. Então, mais uma vez, mais uma notícia aqui referente à limitação do salário mínimo, o que é muito complicado ali para o aposentado, pensionista do INSS, né, os beneficiários do INSS, a gente que estava aguardando, né, porque foi campanha do governo. Eu não sei se vocês lembram, mas foi campanha do governo referente a colocar o salário mínimo acima da inflação, dar um aumento digno, né? Um aumento acima ali da inflação, um aumento real, né? Como ele diz, a gente vai colocar ali para os beneficiários do INSS o salário mínimo com aumento real. E agora, no primeiro tropeço ali referente a questões das metas fiscais que ele tem que bater, ele já quer cortar ali, sangrar no aposentado, sangrar ali na Previdência Social e colocando ali tudo que ele disse no ralo, né? Jogando no ralo. Disse que iria fazer esse aumento, disse que iria ter aumento real para o aposentado, prometeu um monte de coisa, e não é isso que a gente está vendo aqui, tá? No primeiro tropeção ali com relação à meta fiscal que ele tem, ele já quer cortar ali na Previdência Social. O ministro do INSS, em contrapartida, disse em uma reportagem que não vai deixar acontecer corte de gastos dentro da Previdência, né? Ele está indo contra o governo, né? Ele está indo contra ali a presidência, mas vamos ver o que isso vai virar. A gente espera que não aconteça, que realmente dê um salário digno, que realmente dê um salário acima da inflação e não só corrigido pela inflação, porque afinal de contas o salário já é baixo, o salário mínimo já é baixo. Tá? A gente já tem o aposentado pensionista que ganha acima do mínimo, que já tem esse reajuste só pela inflação, que é uma defasagem ano após ano, ele vai só defasando o salário dele. Então, colocar o salário mínimo também dentro desse pacote aí só pelo INPC, ou seja, só pela inflação, é uma vergonha e não foi o que foi prometido pelo governo. O governo não pode prometer algo e não cumprir, né, pessoal? Infelizmente é uma realidade que a gente vive, né? Promessas que não são cumpridas, mas a gente tem que se antenar, a gente tem que ficar de olho nas notícias para a gente entender o que está acontecendo e nas próximas eleições aí a gente conseguir fazer colocar o nosso voto naquele que realmente vai cumprir com aquilo que é prometido e aquilo que é bom para todos, tá? Eu vou ficando por aqui. Assim que sair mais notícias referente a essa questão do aumento salarial, que a gente está esperando já há algum tempo, que a gente está divulgando, a gente divulgou INPC mais PIB, a gente divulgou esse aumento salarial, e agora o governo está correndo contra essa questão, está querendo ali limitar o aumento salarial do INSS, e a gente vai trazendo notícias para vocês, tá? Uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.